Olá, eu me chamo Rafael Carvalho, sou historiador e está começando mais um programa Memória Histórica. Sejam bem-vindos. Mas antes de eu começar a abordar o assunto, eu quero que vocês fiquem com a vinheta. Estamos de volta, então vamos ao que interessa. Vocês já se questionaram como se deu o desenvolvimento do racismo? Porque é justamente sobre isso que vamos discutir hoje, sobre a origem do racismo. Porque existe ainda entre nós pessoas que declaram que a sua raça é superior às demais raças. Eu vou tentar explicar isso. Antes, eu quero trazer a perspectiva antropológica em questão, que ela nega parcialmente a perspectiva biológica. Porque a biologia fala que nós somos provenientes de uma única raça, que é conhecida como raça humana. Mas a antropologia vai dizer que existem 4 raças que coexistem. Então vamos compreender cada uma delas. A primeira raça seria a raça negra, raça negroide. A segunda raça seria a raça caucasiana, ou a raça branca. A outra raça seria a raça indígena, os índios. E por fim, a raça amarela, que seria basicamente os asiáticos. Então, como se deu toda essa diversidade, todo esse colorido, sabe, étnico? Vocês sabem, vocês imaginam como se deu isso? A partir de uma ideia evolucionista, existe um fenômeno chamado seleção climática, seleção natural, seja lá como você quer denominar. Mas todos esses fenômenos, no caso esse fenômeno, tem algo bastante peculiar: a transformação, a mudança. E é justamente isso que acontece. Toda a raça humana, a humanidade, ela surge, na verdade, no continente africano, em África. Ou seja, eu estou querendo dizer que em algum momento nós fomos negros, retintos um dia. Só que, por uma questão de escassez de recursos, essa pequena população que surge na África passa a se difundir pelo globo terrestre, e isso faz automaticamente com que sua melanina seja desconcentrada ou concentrada ainda mais, a depender da localidade. Então, o europeu, o asiático, qualquer etnia tem sua origem, ou melhor dizendo, já foram africanos, né? Já foram negros um dia. Então, por uma questão de escassez de recursos, por uma questão pelo fato de nós éramos nômades, né? Caminhávamos longas distâncias, isso foi se alterando ao longo do tempo, a nossa fisiologia foi mudando. Então o que eu quero dizer é que essa pequena população negra, por uma questão de escassez de alimentos, ela passa a ir para o leste europeu ou qualquer parte da Europa, que é um setor mais frio. É claro que isso a longo prazo iria determinar na mudança de sua melanina, desconcentrando a melanina, surgindo assim as primeiras populações brancas. Então, o homem branco já teve sua origem, né, negra no passado, sua origem foi negra, melhor dizendo. Então isso só faz reforçar a ideia de que o racismo é algo meramente cultural, porque isso que você está vendo, essa cor mais escurecida, isso é basicamente uma constituição da minha fisiologia e biologia, uma constituição biológica, melhor dizendo, porque provém da natureza. Então o racismo ele é um discurso meramente social, que é formado dentro do seio, né, social. Então isso é uma construção, muitas vezes, de um mito, uma construção nacionalista, patriótica, né, para reforçar a ideia de que a sociedade de determinado grupo é superior em relação à sociedade de outro grupo étnico. Então, por que eu tenho cabelo crespo? Ou você, caso tenha, já pararam para se perguntar? O meu cabelo crespo, ele se apresenta dessa forma porque eu habito um clima tropical, ou seja, a memória biológica do meu corpo entende que, por ser um lugar mais quente, isso quer dizer que o meu cabelo precisa ser mais grosso, ou seja, crespo para proteger o meu couro cabeludo. Então isso tem uma explicação científica, biologicamente falando. É por isso que eu tenho um cabelo mais crespo, né, em relação a outras pessoas. E por que o europeu tem cabelo liso? É simples, o clima europeu é um clima frio. Então
a memória biológica desse indivíduo vai interpretar da seguinte forma: eu não preciso reforçar a proteção de forma tão elevada, porque o clima compensa. Então o cabelo dessas pessoas são mais lisas, não exigindo tanto, né, dessa proteção do couro cabeludo. Não sei se vocês conseguiram me entender. Isso vale para a questão dos olhos também. Porque os meus olhos são pretos, vale a mesma ideia. Como o clima é quente, o meu mecanismo, né, óptico entende que a minha íris tem que ser mais escurecida. Ou seja, porque existe uma grande concentração de luminosidade aqui. Eu falo nas Américas, né, na América Latina em si. Diferente do que ocorre na Europa. A Europa, o clima lá, a concentração da luminosidade é menor. Né? A Europa é mais escura. Então, os olhos dos indivíduos que vão habitar esse lugar, os europeus, são olhos claros. Então, essa ideia racista cai por terra porque isso é algo biológico. Esse mesmo discurso, isso vale também para os asiáticos, né? Os asiáticos também, porque eles têm os olhos puxados. Houve um período de tempestade de areia no continente asiático que, a partir de um processo, né, de evolutivo de milhares de anos, fez com que os asiáticos tivessem os olhos mais comprimidos. Você vê, né, as pessoas zombam diariamente o asiático e não sabem que isso é algo biológico, é fisiológico, é natural, sabe? Então esse discurso, é daí que vai surgir também esse movimento racista, né? O racismo vai surgir nesse período aí, que é uma expressão, né, que tem a sua formação, ela é cunhada no século XIX, basicamente, né? Na Idade Moderna. Antes disso não era comum falar a expressão racismo ou racista. Isso só vai realmente ser difundido, ganhar uma maior proporção no século XIX, ou seja, na modernidade. Então é uma ideia bem moderna, né? Então, assim, esse mesmo discurso vai legitimar o discurso alienista hitlerista. Hitler vai dizer que os alemães descendem de homens, de seres poderosos, né, que tinham características que eram loiros, olhos claros, né? E isso vai fazer com que ele crie uma obsessão pelo homem louro, de olhos claros, de 1,90 m, 2 metros, para justificar que esse é um homem perfeito. Isso tem um nome. A palavrinha para se referir a isso é a eugenia, que seria basicamente a política do bem-nascido. Aquele que nasceu de forma perfeita, dotado de todas as características, que não existe esse homem perfeito ou puro. Né? Desde que o mundo é mundo, tirando o primeiro momento do surgimento da humanidade, todos nós passamos por variações, todos nós somos miscigenados. Né? É uma grande mistura. Então esse discurso de que existe a raça pura, isso não faz sentido, né? Como os neonazistas, né, ou os fascistas fazem questão de expor. Então Hitler se apropriou desse discurso para poder dizimar milhares de vidas. Né? Muitos europeus caíram nessa, inclusive muitos alemães. Então, mas no século XIX isso vai ganhar uma dimensão ainda maior com o surgimento da frenologia ou da craniologia ou da eugenia mesmo. Né? A craniologia seria o estudo dos crânios. Né? Então essa ciência que na época era uma ciência, a eugenia era uma ciência nesse momento. Hoje é uma pseudociência, mas nesse momento a ciência concordava com esse discurso racista. Né? Então, a ciência no século XIX justificava, através da eugenia, que o negro era inferior e era um criminoso em potencial, pelo fato de ter lábios grossos, pela formação craniana, pela protuberância da orelha, enfim, dizia que eles tinham mais predisposição a roubar, a fazer práticas maléficas do que o homem branco, que seria um homem puro, né, moralmente falando. Isso é um tremendo absurdo. E até hoje existem pessoas que defendem essa ideia. Isso vai ganhar força também aqui no Brasil, através de Nina Rodrigues, criando uma série de discursos extremamente desumanos, né? Dizendo que o negro, pela a sua caixa craniana, ele era inferior mesmo, e que o homem branco tinha todos os motivos para ser o homem ideal e perfeito. E isso, ele vai beber da fonte, ele vai ter como influência Lombroso também, que é outro racista, né? Que tinha ideias que partia da antropologia, né, do século XIX, ideias bastante eugenistas, né, que discriminavam, né, a presença negra, indígena, tudo que fugia o homem de pele clara, o homem branco.
Eu espero que vocês tenham compreendido o que eu trouxe aqui, né? Então isso eu expliquei de forma superficial como se deu a origem do racismo, basicamente, como se deu o surgimento das diversas raças, né? Vocês já perceberam que existem 4 raças e que nós não somos provenientes de uma única raça, que é a raça humana. Esse é um discurso que a elite utiliza, que os racistas utilizam para tirar as demandas e necessidades das diversas raças que existem, que seriam as raças que representam as minorias, né? O negro, o indígena e o amarelo. E quem é que promove essas ideias, né? São europeus, é um discurso meramente eurocêntrico. Então quando você fala que nós somos pertencentes a uma única raça, você está sendo racista, sem querer, de forma inconsciente. Porque você acaba negando as políticas, as culturas e as necessidades e demandas de determinados grupos étnicos, que seriam basicamente os negros, os asiáticos, né, e os indígenas. Né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, foi superficial, foi breve. Curtam esse vídeo, divulguem esse vídeo e até a próxima.